tá? Então, vamos lá. Bom, hoje é o nosso encontro em torno de uma pergunta para nós existencial, mais ou menos naquele estilo de onde viemos, quem somos, para onde vamos. A pergunta mais básica de todas: o que é a geografia ambiental? E lá pelas tantas, eu vou já começar a estabelecer o link, que é um link fortíssimo e multifacetado com a ecologia política. Pois bem, o que é a geografia ambiental? Em 2017, deixa eu contar um caos aqui muito rapidamente. Em 2017, mais exatamente em abril de 2017, eu propus a criação de uma rede de pesquisadores em geografia socioambiental. Vocês que leram o texto viram que o sócio, entre parênteses, é quase uma licença poética, né? É uma concessão que eu mesmo propus desde o começo, em função desse afunilamento interpretativo que o ambiental costuma ter entre nós. Agora, doravante, está claro para todos nós que o ambiental, o adjetivo ambiental e o substantivo ambiente, o conceito de ambiente, sempre será tomado num sentido amplo, ou seja, o ambiente não mutilado e não simplesmente reduzido a, entre aspas, um meio ambiente, e, portanto, o ambiente sempre inclui a sociedade, ou seja, o sócio está dentro do ambiental. Então, por isso, esses parênteses aí para causar já uma certa tensão. Trata-se, na realidade, de uma rede de pesquisadores de geografia ambiental. Bom, e isso é um esforço que eu quase que poderia dizer uma cruzada pela discussão sistemática do que seria essa geografia ambiental, que é algo que, como eu já mencionei rapidamente na nossa apresentação, é algo que faz parte de uma movimentação internacional, que acontece em vários países, de insatisfação com aquele estado de fragmentação da geografia herdado, sobretudo, dos anos 70 e 80, e que não foi superado, mas contra o qual muita gente vem se insurgindo, e justamente um veio que tem sido explorado, o principal, o mais emblemático, é exatamente a geografia ambiental. Bom, isso, no entanto, e eu espero que esse recado a gente possa conversar em torno disso várias vezes ao longo do curso, isso vale também para a ecologia política, e isso vai ficar muitíssimo claro justamente ao finalzinho dessa minha exposição de hoje. Os conhecimentos, os saberes, principalmente aqueles saberes sobre a sociedade, eles têm sotaque. Eles não são isentos de sotaque, né? Essa história de que a ciência ela é transcultural e a linguagem da ciência é uma metalinguagem que ignora diferenças culturais, isso pode valer, ou pelo menos em larga medida, de um ponto de vista estritamente cultural, para matemática, para física teórica, para química. Já na biologia, a gente já começa a ver diferenças, né? Não é, Bárbara? Se a gente vai pensar justamente, por exemplo, enfim, na genética é uma coisa, mas se a gente vai pensar na ecologia e na etnobiologia e a relação com os saberes vernaculares, a gente já começa a ver que essa forminha da asepsia cultural completa, da transculturalidade da ciência, né? Uma universalidade que desconhece diferenças locais, regionais, enfim,
de ordem cultural histórica, isso é uma falácia, né? Isso é uma falácia. Quando a gente parte para aqueles conhecimentos, aqueles saberes diretamente sobre a sociedade, aí então isso é totalmente explodido. É claro que qualquer saber, inclusive a matemática, que não é nem propriamente uma ciência da natureza, já que ela é um saber essencialmente puramente dedutivo, mas a própria física teórica, a física matemática e etc., tem sempre uma relação com o seu contexto social. Por exemplo, se você, para a física de partículas, vai depender de um ciclotron e você está em um contexto econômico-social, onde você, no máximo, pode sonhar com um ciclotron e talvez não possa nem estabelecer um convênio com algum país, alguma universidade onde tem... Acabou a história, ponto. Né? Então, existem fatores de condicionamento externos à ciência, mesmo no caso das ciências naturais ditas hard e daquelas mais abstratas. Agora, não é disso que eu estou falando, na realidade, de influências de ordem cultural. E aí isso aparece de maneira bastante forte no caso da geografia e, portanto, a geografia ambiental elaborada no Brasil por brasileiros, isso não tem a ver nada com nacionalismo, patriotismo, muito menos com xenofobia, é apenas uma questão de reconhecer a imbricação daquele conhecimento gerado, publicado, debatido, inclusive em matéria de agendas de pesquisa, o que é estratégico, o que é crucial, com as demandas, as necessidades, as particularidades econômicas, políticas, também culturais de um determinado local. Se a gente não levar isso em conta, entre outras coisas, a gente corre o risco de, da forma mais bobinha possível, mais ingênua possível, ficar importando. Não é apenas importar conceitos ou importar teorias, é importar agendas de pesquisa, o que pode ser fatal do ponto de vista da coerência de refletir sobre os problemas de um espaço no qual nós estamos inseridos. Claro que, em última análise, nós estamos inseridos no mundo. Então, existe uma dimensão, por assim dizer, de generalidade, para não falar até de universalidade mesmo, que tem a ver, inclusive, com problemas e demandas e processos que operam nessa escala global mundial. Mas nós também estamos inseridos local, na região, em um país chamado Brasil, em um continente latino-americano, ou Ábia Yala, para quem não quiser usar o termo aí marcado de colonialismo, né, de América Latina. E isso tudo faz muita diferença. E isso a gente percebe, é importante dar esse recado que é crucial, porque nunca é demais salientar isso, inclusive também porque não são problemas que se apresentem apenas numa escala internacional, ou seja, norte global, sul global, essa geopolítica internacional da produção e da circulação do conhecimento. Não, isso acontece dentro do Brasil. Papel de Rio e São Paulo, que de maneira inadvertida e, às vezes, de maneira bastante consciente, digamos, tentam colonizar o restante do país. Né? Ou, quem sabe, esse peso gigantesco que a geografia tem no contexto latino-americano, a gente vê isso nos encontros geógrafos da América Latina. O Brasil, digamos, mesmo num contexto de expressar uma postura e ideias de esquerda, atuando quase que de maneira refletida, claro, quase que fazendo jus ao seu papel, como diria o Rui Mauro Marinho, de um país subimperialista. Né? Então, essas coisas são complexas, mas a gente não pode fugir delas, não. Isso tem que ficar como um pano de fundo constante aí para a gente, para nós não cairmos aí como patinhos em ciladas ideológicas. Tá? Pelo menos como lembrete, pelo menos como coisas para a gente ter em mente. O nosso texto para hoje é esse aqui, que é um texto relativamente curto, um texto bastante sintético, o que é a geografia ambiental. Bom,
Eu vou, no restante agora dessa exposição, eu vou apresentar algumas ideias sob a forma de teses, né? Pontos, na verdade, teses, que eu vou usar. Em alguns casos, elas vão ser até bastante provocativas, em outros, possivelmente, nem tanto. Então, vamos começar aqui. Primeira tese. Geografia ambiental não é um ramo, mas sim um enfoque ou um olhar. E aí já vem uma diferença com relação a certas interpretações que a gente, por exemplo, tem observado no ambiente anglo-saxônico, também no ambiente alemão, né? Para ficar nesses dois exemplos, onde às vezes a geografia ambiental, que com frequência é apresentada, por exemplo, como um middle ground, né? Um meio de campo, por exemplo, Noel Castries e muitos coleguinhas dele. Ou então, Peter Weishart, um austríaco que é talvez o autor mais influente, refletindo sobre a geografia ambiental. Os alemães gostam de usar as expressões integrierte Geografie, ou então integrative Geografie, ou seja, geografia integrada ou integradora. Ele chama de o terceiro pilar, né? Para além da geografia humana e da geografia física, um terceiro pilar. Essas metáforas, essas construções, essas comparações, né? Meio de campo, terceiro pilar, elas são interessantes, mas elas podem se revelar problemáticas, do meu ponto de vista, se a gente não esclarecer que o mais frutífero seria a gente entender a geografia ambiental não como um ramo. E aí metáforas como terceiro pilar, como meio de campo, elas não necessariamente afastam de imediato o risco de a gente interpretar a geografia ambiental como um ramo, mas sim como um enfoque, ou, como eu gosto de falar, um olhar, né? Uma perspectiva, uma maneira de ver, né? Que é o título, inclusive, um enfoque, não um ramo, de uma das seções daquele artigo O que é Geografia Ambiental. Ora, vamos lá, por quê? O que há de problemático em a gente entender a geografia ambiental como um ramo? Digamos, como a geografia econômica, como a geografia política, como a geografia dos solos, para quem não quiser falar em pedologia, ou quem quiser falar, por exemplo, não em climatologia pura e simplesmente, mas da climatologia geográfica, ou a geografia do clima, como prefere o João Lima. Enfim, um ramo, né? Ou uma subdisciplina. Vocês já leram o texto, eu não precisaria ficar aqui repetindo, mas só para frisar, né? Para efeito aqui, digamos, da fluidez da nossa comunicação. Quando você tenta estabelecer um ramo, você está tentando demarcar um território com sua cerquinha de arame farpado ou eletrificada, ou com seu muro. Você vai fincar uma bandeirinha, você vai declarar aquilo como território, e olha, isso aqui é geografia ambiental, hein? Não é geografia econômica, olha, não é geografia urbana, vejam, não é geomorfologia, não é geografia do clima, não é climatologia, é geografia ambiental. E isso me parece sumamente contraproducente. Por quê? Porque a geografia ambiental, ela é justamente o resultado de uma sinergia, de um encontro. E um encontro, quase que por definição, eu diria, um encontro entre diferentes. É um encontro, não é? De campos ou subcampos do conhecimento que, por razões históricas, epistemológicas, adquiriram algum grau de autonomia, têm uma identidade, e tem sua legitimidade e tem sido plataformas de geração de conhecimento, muitíssimas vezes extremamente relevantes. Ora, a vocação da geografia ambiental é a produção de objetos de conhecimento híbridos. Para esses objetos de conhecimento híbridos, tudo vale. Tudo vale.
O que importa é para onde você quer ir e não de onde você vem. Então, por exemplo, eu venho dos estudos urbanos. Professor Luciano Candiotto, que trabalhou comigo no pós-doc, é o coordenador editorial da revista Ambiente, vem dos estudos agrários ou dos estudos rurais, inclusive numa interface com a biogeografia. Nossa colega Dirce Suertegaray vem fundamentalmente da geomorfologia, dos estudos sobre arenização, desertificação, etc. E por aí vai. E nós nos encontramos em algum lugar, mais ou menos no meio do caminho, e conversamos, aprendemos uns com os outros, e aí o céu é o limite. Podemos desenvolver projetos em conjunto, podemos publicar em conjunto, podemos organizar eventos em conjunto. Eu não vou deixar de ser alguém cuja expertise, cujo treinamento profissional fundamentalmente estiveram sempre ligados aos estudos urbanos e vão continuar provavelmente estando. E no caso de outros colegas, a mesma coisa nas suas respectivas posições. E, no entanto, buscamos a construção de objetos de conhecimento híbridos porque consideramos que isso é imprescindível para a gente poder abraçar questões, enfrentar desafios que são intelectuais, mas também são desafios políticos, de políticas públicas, de subsidiar a luta de movimentos sociais, etc., a partir dos nossos conhecimentos, cada um partindo dos seus lugares e buscando encontrar os outros. Se você quiser assumir algo como a geografia ambiental enquanto um ramo, já estabelecendo cerquinhas, fronteiras, um território, quem sabe até inventando uma bandeirinha para ela, isso já começa a ficar comprometido. A gente não precisa ter muita imaginação para criar os cenários, né? Não, peraí, eu não sou da geografia ambiental, eu sou da geografia política. Não, peraí, eu sou da geografia urbana. Não, eu sou da geomorfologia. Não, eu sou de não sei o quê. Na realidade, como eu estou dizendo para vocês, nós partimos, né, de lugares diferentes e queremos nos encontrar, queremos dialogar. Isso tem pressupostos, senão a coisa fica romântica e até meio boba. Tem pressupostos. A gente vai conversar ao longo do curso sobre alguns desses pressupostos, vários deles estão já tangenciados nesse texto de hoje e no texto seguinte com mais profundidade ainda, e eu ainda posso sugerir várias outras coisas, né? Mas isso é uma premissa importante para a gente, sobre a qual a gente pode, com a ajuda dessa exposição e do texto principalmente, a gente pode depois continuar conversando. Segunda tese, que eu já adiantei, o olhar da geografia ambiental deriva da sinergia de duas fontes teórico-metodológicas. Quais são essas fontes? Uma é a ecogeográfica, a outra a sociogeográfica. Digamos assim, vamos tentar aqui a acrobacia de dizer em 2, 3 minutos, no máximo, algo que, para ser bem explicado, existe muito mais tempo. Posso remeter vocês depois para a bibliografia, vocês tendo curiosidade, tá? A gente conversa depois. Por que ecogeografia e não geografia física? Vamos lá. Ecogeografia é uma expressão, é um termo técnico, designando uma abordagem integradora partindo da geografia física, que foi um legado importantíssimo do Jean Tricart, que foi um dos maiores geomorfólogos do século XX, pioneiro da geomorfologia climática, etc., mas que, para muito além disso, quer dizer, o que interessa aqui não é a geomorfologia do Tricart, é, na realidade, a proposta epistemológica do Tricart para religar, reintegrar a própria geografia física. Um geógrafo alemão, Karl Troll, já tinha percebido uma certa fragmentação no interior da própria geografia física em andamento, ali já nos anos 30. Então, já no final dos anos 30, o Troll propôs a ecologia da paisagem, Landschaftsökologie, e que depois ele, para evitar mal entendidos, que infelizmente acabaram acontecendo, ele propôs também um sinônimo que é a geoecologia. Geoecologia. Uma geração depois,
o Jean Tricart, francês, ele percebe também esse problema, volta à carga e propõe alguma coisa mais ou menos no estilo do Troll, só que mais interessante por várias razões. Então, essas razões estão um pouco discutidas no texto da semana que vem, em outros lugares também. Geografia física é uma expressão pobre. Ela não era pobre na época do Humboldt. Vocês sabem que o subtítulo do Cosmos, a obra-prima do Humboldt, que ele levou décadas preparando, era esboço de uma descrição física do mundo. Então, o físico, como adjetivo, designava, um século e meio atrás, alguma coisa como o conjunto da chamada natureza, ou da natureza primeira. Fazendo justiça, inclusive, ao termo physis, que é de onde vem física, o termo physis dos gregos. Ora, a partir do momento que vocês têm a consolidação de uma disciplina acadêmica chamada física, que tem um escopo muito mais restrito e que se distingue da química, se distingue da biologia. Aliás, o biólogo Ernst Mayr tem um livro que saiu publicado em português tem poucos anos, chamado Biologia, o título em português é Biologia, Ciência Única, que é justamente ele tentando mostrar que a biologia não pode ser reduzida à física, a física enquanto disciplina. A partir do momento que você tem uma disciplina chamada física, com uma cara própria e muito específica, a possibilidade de você entender esse adjetivo físico como algo extremamente abrangente se perdeu. Gostemos ou não, se perdeu. Mas, para nossa sorte, nós temos um outro, que é o ecológico. A ecologia, a ecologia, é um termo que o zoólogo, médico, Ernst Haeckel, ele propôs em 1886, alemão, Haeckel, e que justamente o Karl Troll, com a ecologia da paisagem, ou com a geoecologia, e o Tricart, com a ecogeografia, eles vão usar esse, digamos assim, entre aspas, paradigma ecológico como uma forma de integração. Com relação à geografia social, a geografia humana também é uma expressão muito problemática. Se geografia física é uma expressão pobre, geografia humana é uma expressão muito problemática, porque ela faz alusão direta a uma dimensão puramente biológica, a do antropos, da espécie, quando, na realidade, o que nos interessa é realçar a dimensão propriamente social, e não simplesmente a dimensão da espécie, sem que a gente possa perder de vista, como, aliás, principalmente nas últimas décadas, se perdeu com tanta facilidade, a dimensão da espécie. Então, tem a dimensão do indivíduo, inclusive no seu núcleo lá psíquico, tem a dimensão propriamente social, que é aquilo que, me parece, é o que se quer sempre realçar, e a dimensão biológica, a dimensão da espécie, faz parte desse aspecto da materialidade. Então, o olhar da geografia ambiental, ele deriva de uma sinergia que acontece quando a gente tem o encontro, o diálogo de duas fontes teórico-metodológicas, a da geografia social e a da ecogeografia. Essa fonte ecogeográfica, ela não repele, ela deveria antes saudar a sociogeográfica, que a complementa. E a mesma coisa vale aqui, vice-versa. Portanto, a mesma coisa vale para a sociogeográfica, que não repele, ela saúda a ecogeográfica, que para ela é complementar. E aí, uma coisa que a gente vai em camadas argumentando, tentando esclarecer e argumentar. Puxa vida, mas não seria ótimo se a gente, em vez de ter geografia social e ecogeografia, afinal de contas, Marcelo, está simplesmente mudando as palavras. No fundo, é a dicotomia, é o dualismo, geografia humana, geografia física. Não. Vou tentar mostrar por quê. Mas, antes disso, um lembrete. Tentar reduzir as duas contribuições a um padrão teórico-metodológico
né, um padrão teórico-metodológico único, é tão nocivo quanto separar a chamada natureza e a chamada sociedade, as ciências da natureza e as ciências da sociedade, de maneira cartesiana. Há uma tentação eterna, parece, de tentar encontrar uma uniformidade metodológica e, portanto, também teórica, e na base disso tudo, epistemológica para a ciência. A teoria geral dos sistemas, lá do Ludwig von Bertalanffy e depois de tantos outros, tentou criar uma linguagem universal da ciência. Muitos propuseram que a própria matemática seria a linguagem universal da ciência. Galileu não disse que o livro da natureza está escrito em matemática, em linguagem matemática, e depois tentou aplicar isso ao conhecimento da sociedade também. A epistemologia positivista, neopositivista, ela tentou consagrar o quê? O método científico único. Né? Vocês pegam lá os manuaizinhos convencionais de filosofia da ciência, de epistemologia, está lá a apresentação do que seria o método científico no singular. Isso é um problemão, inclusive porque as coisas não param no método, elas têm por trás a epistemologia e elas tampouco param no método, elas chegam nas teorias. Então, a gente vai parar na física social lá do Condorcet, a gente vai discutir modelos gravitacionais, o nome já diz muita coisa, para tentar explicar migrações e por aí vai. Ou seja, é uma tentativa extremamente artificial e violenta do ponto de vista epistêmico de eliminar as diferenças, por exemplo, no que se refere à relação sujeito-objeto, isso é crucial, a relação sujeito, entre parênteses, a relação sujeito-objeto que eu, como geólogo, estabeleço com rochas, ou grãos de areia em um arco praial, como geomorfólogo, como geógrafo marinho, ou que eu, climatólogo, estabeleço com a dinâmica atmosférica, né? Ou eu, pedólogo, estabeleço com, né, os vários horizontes e um perfil de solo. É de uma natureza qualitativamente distinta da relação que eu, sujeito cognoscente, estabeleço com um objeto que pensa, que fala, mesmo que não seja da minha cultura, podem ser Yanomami, podem ser Krenhakarore, podem ser Chucarramãe, podem ser pigmeus no Congo, mas pensam, falam, reagem à minha presença, inclusive num plano também cultural, ou seja, não precisam ser nem indivíduos humanos compartilhando o mesmo universo cultural, mas é de uma substância qualitativamente distinta essa relação sujeito-objeto, com todas as suas implicações, de natureza ética, mas de natureza também propriamente metodológica, né? E indo parar até nas técnicas de pesquisa. Isso é uma coisa que, de certa forma, é quase que uma esquizofrenia, porque, de certa forma, nós sabemos disso. Principalmente os geógrafos sabem, gostando ou não, mas sabem. Mas, ao mesmo tempo, a tentação de querer abraçar, digamos, um monismo epistemológico e metodológico, isso está sempre presente, isso sempre volta. E isso implica violências. Ao longo da história da ciência, essa história de violência epistêmica quase sempre, em 95% dos casos, foi a seguinte: as ciências da natureza, seguindo o modelo da física, que irrita até muitas vezes os biólogos, vide ali o Ernst Mayr, né, que eu acabei de mencionar, seguindo o modelo, sobretudo, da física, né, a rainha, a suposta rainha das ciências, as ciências da sociedade sendo convidadas a imitarem essa forminha metodológica, teórica, em última análise, epistemológica. Né? Com resultados aí que ficam, com frequência enorme, entre o medíocre e o catastrófico. Bom, então, uma provocação aqui já fundamental. Tentar reduzir as duas contribuições a um padrão teórico-metodológico único é tão nocivo quanto separá-las cartesianamente. E uma pergunta aqui, que fica no ar. Por que diabos incomoda essa diversidade? E por que diabos
seria impossível cogitar, vou usar uma velha fórmula da dialética, que o Humboldt, por exemplo, adorava, por que diabos seria impossível a gente cogitar uma unidade na diversidade? Garantindo uma unidade que não significa uniformização, pasteurização, uniformitarismo, garantindo uma coerência, uma unidade e, ao mesmo tempo, uma diversidade e encarando os diferentes como complementares e não como adversários. Prosseguindo. Aqui nesse texto, vocês vão encontrar alguns detalhes com relação a essa discussão que eu acabei de trazer. Consiliência ou bipolarização epistemológica. A consiliência, inclusive, é mais uma dessas tentativas de uniformização da ciência, defendida, no caso, pelo Edward Wilson, né? Que está aí velhinho, o pai da chamada sociobiologia, etc, etc, etc. E eu polemizo com isso aqui, né? Consiliência ou bipolarização epistemológica sobre o persistente fosso entre as ciências da natureza e as da sociedade e o papel do geógrafo. Isso não está na nossa bibliografia básica. Quem tiver interesse, eu mando o PDF. Só manifestar-se. Posso mandar para todo mundo, mas enfim, né? De qualquer maneira, quem tiver interesse, peço que se manifeste. Bom, também aqui dentro desse texto aparecem esses esquemas gráficos aqui, esses modelinhos gráficos, onde eu retrato aqui dois polos epistemológicos. Um polo epistemológico do conhecimento sobre a natureza e um polo epistemológico do conhecimento sobre a sociedade. A geografia social, que é um termo que é um legado do Élisée Reclus, lá da virada do século XIX para o século XX, a geografia social, ela é, digamos, dentro desse saber acadêmico tido como uma disciplina que nós chamamos de geografia, ela, dentro da geografia, ela é polarizada epistemologicamente por esse polo aqui do conhecimento sobre a sociedade. Enquanto que a ecogeografia, usando o termo tricardiano, ela é polarizada pelo polo epistemológico do conhecimento sobre a natureza. Isso tem implicações do ponto de vista não só epistemológico, da relação sujeito-objeto, mas do ponto de vista da produção de métodos e técnicas de pesquisa, a forma de aplicar técnicas de pesquisa, a produção de conceitos, de teorias, a não ser que nós imaginemos que cada um de nós, em 2020, poderá ser, por exemplo, um Leonardo da Vinci redivivo, que foi pintor, escultor, arquiteto, engenheiro e sei lá mais quantas outras coisas, e fez tudo de maneira genial. Se nós imaginarmos que cada um de nós poderá, com a mesma proficiência, com a mesma facilidade, com o mesmo prazer, montar uma estação de registro e aplicar análise crítica de discurso ou uma etnografia, maravilha. Nós teremos aí um novo Leonardo da Vinci, que se revelará absolutamente competente e completo com relação a muitíssimas coisas. Eu parto da premissa que não só pela nossa socialização acadêmica, mas também porque, acima de tudo, não é necessário, nós, via de regra, teremos um interesse maior. E atenção, grande diferença em relação aos anos 70 e 80 e aquela mensagem da fragmentação. Maior não significa exclusivo, e muito menos a filosofia do não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, significa apenas teremos um interesse maior, ou uma facilidade maior, uma preferência, né, para nos deixarmos capturar, sobretudo, ainda que não com exclusividade, por um polo ou pelo outro, né? E aí, a perspectiva sociogeográfica, como eu digo aqui, ela se afasta da ecogeográfica quanto mais a gente caminhar nessa direção aqui. A gente pode dar 1000 exemplos de temas, de problemas de pesquisa, de formas de construir o objeto, que são
aquilo que eu vou caracterizar já em seguida como híbridas, mas também muitas, e elas serão também serão legítimas, que não têm essa preocupação, e talvez até, em vários casos, nem fizesse sentido uma preocupação forte com o hibridismo. Então, elas, digamos, estão polarizadas de maneira muito mais clara, ou por esse polo, ou pelo outro polo. Só que qual é o barato da geografia ambiental? É justamente a construção de temas e problemas híbridos, ou seja, aqueles onde a gente busca, seja partindo daqui, seja partindo de uma formação de uma trajetória, fundamentalmente na geografia agrário-rural, ou na geografia urbana, ou na geografia do clima, ou na geomorfologia, a gente, por reconhecer que a fabricação social de desastres ambientais, que a produção de ilhas de calor na cidade, ou inclusive no contexto daquilo que o João Lima Santana Neto chama de a produção social do clima, né? E, aliás, uma das coisas mais fascinantes que a gente tem atualmente é exatamente uma climatologia cultural. Aqui na América Latina, a gente tem, por exemplo, o Hugo Romero, do Chile, que com frequência está aí colaborando com a gente no Brasil, né? E temos também, principalmente em língua inglesa, alguns exemplos bem interessantes, né? Por exemplo, o Mike Holm, autor de vários livros discutindo a partir de um olhar de climatologia cultural. Ou seja, tudo isso são objetos de conhecimento híbridos, né? No caso, o Mike Holm, que inclusive ele parte de ele é um geógrafo com uma formação em climatologia, digamos, hard, inclusive, e ele vai buscar, até para relativizar algumas coisas, ele vai buscar um diálogo com a geografia histórica, com a geografia cultural, etc., né? Mesma coisa o Hugo Romero, que, aliás, tem um artigo belíssimo no número 1 da Ambiente, né? Revista de Geografia, Ecologia e Política. Quem ainda não viu, dê uma olhadinha. Interessa não apenas para climatólogos, né? O artigo do Hugo Romero. Então, são exemplos, assim como milhões de outros, né? Por exemplo, a relação entre movimentos de massa e segregação residencial, né? Todo o vasto campo temático da injustiça ambiental, né, são exemplos de objetos de conhecimento híbridos. E aí, para isso, partindo de onde a gente partir, a gente tem que buscar o diálogo, a gente tem que buscar a integração, que pode ser uma integração fraca se a gente conseguir integrar na base do diálogo, na base do esforço próprio pessoal, não precisa ser no contexto de uma equipe interdisciplinar, algumas coisas a gente pode conseguir na base justamente do esforço individual, por exemplo, uma integração no plano dos dados, das informações, ou pode ser uma integração forte, um hibridismo forte, se for um hibridismo, de fato, num plano teórico, num plano conceitual. E aí eu diria que, geralmente, vai precisar, de fato, ser um esforço de uma equipe, né? Ou, no mínimo, duas pessoas com experiências bastante diferentes dialogando. Então, nós temos aqui alguma coisa que, digamos, começa a sugerir que a gente encare a questão da diversidade de abordagens, e aí eu me repito, tanto num plano propriamente epistemológico, a relação sujeito-objeto, etc., as condições da pesquisa, quanto num plano propriamente teórico, metodológico, até chegar às técnicas de pesquisa, os conceitos, onde a gente entenda que haver coisas diferentes, existirem coisas diferentes, polarizadas por polos epistemológicos diferentes, não necessariamente é uma maldição que tem que ser varrida da face da Terra. Bom, vamos prosseguir. A questão que não quer calar. Bom, mas estamos botando uma roupagem mais bacana, quem sabe mais atraente, na chamada dicotomia, que eu aqui vou preferir de maneira um pouco mais precisa, um pouco mais robusta, chamar de um pensamento dualista,
Eu diria enfaticamente que não. A gente está lidando com uma bipolarização. Dois polos. Uma bipolarização. Cuidado para não chamar de bipolar, né? Senão vão pensar que a geografia, entre outras coisas, é doida, né? Ela tem um transtorno de bipolaridade, né? Ela é bipolar. Não. A bipolarização, uma situação de bipolarização epistemológica. A bipolarização não é a mesma coisa que o dualismo, que o pensamento dualista. Uma bipolarização, no sentido que eu vou trazer para vocês aqui, é, na realidade, uma dialética. O que é o dualismo? O pensamento dualista pode se expressar de várias maneiras. De um modo geral, e trocando muito em miúdos, a gente está diante de um dualismo quando a gente está diante de duas entidades, ou duas forças, ou dois saberes, dois princípios, que ou não se comunicam, digamos, coexistem sem se comunicar, sem se tocar, ou, digamos, se tocam, se tangenciam, mas não muito mais do que isso, se tangenciam, tem, digamos assim, um casal que divide o mesmo apartamento e não se falam há 2 anos, né? Ou até mesmo uma situação de existências paralelas, onde A vai numa direção, B vai numa direção e tchau, tchau. A ideia que eu queria trazer para vocês, e aqui eu apelo para um esqueminha inspirado, eu não quero aqui ficar sobrecarregando com termos e alusões filosóficas. Quem tiver interesse, corre atrás, pode também me escrever, falar comigo, colocar a questão, eu posso sugerir coisas, tá? Eu estou apelando aqui para esse esqueminha que é, digamos, a versão ultra simplificada que o Fichte, Johann Gottlob Fichte, ele nos legou da leitura dele a partir da matriz da dialética hegeliana, né? Que foi, enfim, que influenciou Marx e o marxismo e influenciou tanta gente aí ao longo da segunda metade do século XIX, século XX e até agora. Esse esquema nos diz o quê? Né? Você tem uma força, um princípio, um movimento, enfim, alguma coisa que funciona como uma afirmação, uma tese, algo que se contrapõe, né? Uma antítese, e a relação que se estabelece entre a tese e a antítese não é uma relação de aniquilamento mútuo, é uma relação daquilo que se chama de a superação dialética. Você chega num outro momento, num outro patamar, é um outro patamar qualitativo, que é chamada síntese. Tese, antítese, síntese. A síntese, ela guardaria. E aí, bom, guardaria como? E tem interpretações. A interpretação do Hegel, inclusive, é uma. A interpretação do Marx é outra. Autores outros vão criticar tanto um quanto o outro, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. O importante é que a síntese representaria uma, digamos, uma superação construtiva desses dois momentos parciais, incorporando de alguma maneira, ou aquilo que eu estava falando, guardando de alguma maneira, transformando, recontextualizando, alterando, ressignificando elementos da tese e da antítese, aqui dentro, em um novo patamar. Né? E isso é uma dialética. Por quê? Você está tendo uma interação que é até tensa, mas ela é produtiva. Ela não é meramente destrutiva e muito menos estamos lidando com coisas que se ignoram. Na verdade, elas interagem. Interagem e nessa interação existe a possibilidade de se produzir um outro estado, algo distinto, né, que seria justamente a superação desses estados parciais. Tá?
Isso estabelece uma dialética e isso coloca a questão dos polos epistemológicos num outro patamar. Imaginemos que esse é um polo epistemológico, esse é um outro polo epistemológico. E que eles estão produzindo o tempo todo, ou inspirando, polarizando a produção de conhecimentos que vão levar a uma verticalização, a um aprofundamento totalmente legítimo no que se refere ao conhecimento da natureza, ao conhecimento da sociedade. Eu acho que é meio desnecessário isso. Me perdoem até se eu chover no molhado, mas deixa eu frisar isso um pouquinho. Por que é legítimo? Porque a gente não realiza operações de ponte de safena apelando para análise crítica de discurso nem para etnografia. Da mesma maneira como é uma tremenda furada você tentar entender a produção social do espaço a partir da imitação inspirada no conhecimento da construção de um cupinzeiro ou de um formigueiro ou de uma colmeia de abelhas. Sacaram? As ciências da natureza possuem os seus cânones epistemológicos, metodológicos, e eles são legítimos. A crítica do positivismo é, acima de tudo e essencialmente, a crítica da importação desses cânones para você tentar entender a sociedade nas suas várias facetas ou dimensões, econômica, política, cultural. Mas, enquanto tal, os cânones das ciências da natureza são legítimos, eles são imprescindíveis. Quem achar que não são imprescindíveis, imaginem nós, sem esse laptop, eu sem o meu par de óculos, sem vacina, sem anestesia. Eu quero anestesia até para pontada no dedinho. Imaginem amputar uma perna sem anestesia. E, meus amigos, para aqueles que gostam de dizer que a ciência moderna é mais ou menos a mesma coisa que o demo, a ciência moderna possui vários problemas, a começar pela sua arrogância, que no fundo é uma arrogância eurocêntrica, logocêntrica e eurocêntrica, o que não é a mesma coisa que imaginar, como mais ou menos ficou um pouco na moda imaginar, que a gente deva espancar qualquer coisa que lembre a ciência moderna, e aí eu falo especificamente da ciência natural, e a simples menção à expressão ou à palavra ciência. Né? Da mesma forma aqui, as ciências da sociedade, quer dizer, elas têm os seus cânones, que em si precisam ser defendidos. Eles são irredutíveis aos procedimentos, aos cânones das ciências da natureza. Né? Bom, vamos avançar, porque senão eu me empolgo. E muitas dessas coisas estão em textos que vocês leram, vão ler. Né? Uma questão que eu já tangenciei, mas eu volto rapidamente a ela. Poderia haver uma ilusão que eu chamo de ilusão da perfeita simetria integrativa. O que é a ilusão da perfeita simetria integrativa? O Marcelo Lopes de Souza, o Tiago Ronieri, a Bárbara Diniz, o Valdir Especião, o João Stacchiarini, o Ronaldo Magalhães, etc. Cada um de nós, né, teria que ter o compromisso de produzir, ao abraçar esse olhar de uma geografia ambiental, né? Bárbara, você é biólogo, eu sei, mas eu já estou botando você aí no meio, tá? Entrou para o clube, já recebeu até a carteirinha, muito bem-vinda, então, portanto, finja que seja geógrafa também. Então, a ilusão da perfeita simetria integrativa é imaginar que cada um de nós teria a obrigação de ter um compromisso com 50-50. Conhecer igualmente bem tudo aquilo que tem a ver com cada um dos dois polos. Ora, bolas, vamos lá. Na realidade, nós acabamos, inclusive, nos aprofundando, inclusive, não é, em problemas, em temas específicos. Porque se você pegar um simples recorte subdisciplinar, a diversidade de agenda já é tão grande que eu duvido, Eudó, que você vá poder dominar com a mesma perícia, a mesma proficiência,
todas as questões que hoje em dia estão postas sobre a mesa com relação a temas, problemas científicos, imaginem, então, né, a megalomania, o delírio que seria a gente imaginar que cada um de nós vai ter que, né, encarnar essa perfeita simetria integrativa. O Yves Lacoste, né, os geógrafos devem lembrar, né, a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra, o livro 1976, onde ele faz uma crítica ao conceito vidaliano de região, conceito laplaciano de região, chama aquilo de uma ideia obstáculo. Bom, eu tenho, inspirado no Lacoste, há anos falado que essa ilusão, né, da perfeita simetria integrativa, ela não só é uma ilusão, ela é uma ideia obstáculo, porque ela, ao colocar um fardo de 50 mil toneladas sobre as costas de cada um de nós, impede que cada um de nós dê um passo que seja, na verdade, nos esmagaria, se a gente quisesse colocar esse fardo sobre as costas. Né? Então, na realidade, a sugestão, a proposta, qual é? A de que, tendo uma trajetória, um treinamento que foi durante anos, em alguns casos, no meu caso, por exemplo, durante décadas, polarizado, sobretudo por um determinado polo, da pesquisa sobre a sociedade ou da pesquisa sobre a natureza, a produção, a construção de objetos de conhecimento híbridos e, portanto, a adoção, a valorização desse olhar da geografia ambiental se torna possível a partir do momento em que a gente calça as sandálias da humildade e a gente diz, eu quero dialogar, que é exatamente o que a geografia, em larguíssima medida, parou de fazer a partir dos anos 70, 80. Eu não quero dialogar. Não li e não gostei. Não conheço, não quero conhecer e tenho raiva de quem conhece. Essa foi a filosofia. Então, na verdade, a partir do momento em que... E aí os geógrafos eles teriam uma vantagem de partida espetacular para esse diálogo tão necessário sempre entre pesquisa natural e pesquisa social. Por quê? Porque nós temos na nossa formação, e não como esforço simplesmente autodidata, o que é geralmente muito difícil, como parte da nossa formação, a geografia urbana, os estudos rurais, as geomorfologias, a climatologia ou a geografia do clima, a pedologia ou a geografia dos solos, a biogeografia e né? A partir dos anos 70, anos 80 no Brasil, o que é que nós passamos a testemunhar em sala de aula, né? E, sobretudo, nos ambientes de pesquisa, nos núcleos de pesquisa, nos laboratórios. Olha, não bota os pés naquele corredor, não, hein? Que lá, ó, são os inimigos. Né? Ah, não, aquela disciplina. Ah, não, faz aquilo lá, mas não dá muita importância, não, tá? Tem que passar, né? Tem que fazer, tá no currículo, é obrigatório. Enfim, esse é o espírito que tem presidido. E é claro que, ao longo de gerações sucessivas, essa socialização ela impregna e ela vai gerando consequências, não é verdade? Então, bom, o fundamental é a predisposição para o diálogo. Sem isso, nada faz sentido. A predisposição para conversar, para dialogar. A predisposição para mobilizar ou remobilizar aquilo que da nossa formação, da nossa graduação ficou. Né? E que às vezes nem é tão pouco assim, dependendo de que professores você teve, etc. Né? A integração pode não ter acontecido propriamente na sala de aula. Você vai ter a responsabilidade de, a duras penas, aos trancos e barrancos, fazer aquilo. Agora, digamos que os momentos parciais estavam lá. Os conhecimentos estavam lá. Se você não passou pela tua graduação ignorando 100% e olimpicamente tudo que, digamos assim, estava do outro lado, alguma coisa certamente há de ter ficado, né? Enfim. E aí, é claro, como eu falei, os níveis de integração, os níveis de hibridismo. Pode ser um hibridismo fraco, um hibridismo forte, dependendo, o grau de ambição varia, mas, de toda maneira, as trajetórias específicas elas não são apagadas e não há por que elas serem apagadas. Tá certo? Bom, a geografia ambiental é um recomeço em novas bases, mas suas raízes são muito antigas. Para eu entrar em detalhes sobre isso aqui, que está mencionado de maneira
muito sintética nessa quarta sessão. Uma proposta relativamente nova, mas com raízes profundas. Para eu entrar em detalhes aqui, pior do que no caso das outras teses ou dos outros pontos, eu teria que gastar um tempão. Então, eu vou me abster, tá? Até porque na semana que vem, com a ajuda de um texto que entra em pormenores sobre isso, a gente vai poder se alargar bem mais exatamente sobre essa discussão a respeito da constituição da própria geografia ambiental. Agora, o essencial é a geografia ambiental, ela não está caindo como um raio num céu azul. Como eu já disse na semana passada, na nossa apresentação, essa integração tão desejada, ela constituiu o fundamento da identidade, da autoidentificação da geografia dita clássica, aí durante 100 anos mais ou menos, e até hoje é alguma coisa que, como objeto de desejo, por incrível que pareça, parece contraditório, e mas se vocês entrarem no site da AAG, Association of American Geographers, se vocês entrarem no site do IBG, Institute of British Geographers, e ali da Royal Geographical Society, que andam juntos, né? A RGS, a IBG, tem uma relação ali visceral. Vocês vão encontrar ali o que é geografia. A geografia é uma ciência que tem um pé na pesquisa social e um pé na pesquisa natural. Isso eu estou falando neste ano de 2020. Façam esse exercício. Site da Associação de Geógrafos Americanos, site da Royal Geographical Society, junto com o Instituto de Geógrafos Britânicos. Caramba! Continua se repetindo isso. Aquilo que foi solapado durante décadas. Vocês veem por aí que olha, haja Freud para explicar isso, porque a autocompreensão da disciplina, principalmente quando ela quer se apresentar para um público externo ou atrair estudantes para a geografia, não se abre mão disso. Curioso, né? Curioso. Enfim, mas esse é o ponto, tá? Vamos prosseguir, que exatamente essa é uma das questões que a gente vai retomar a semana que vem, né? As raízes antigas e o que mudou, como tem mudado, como poderia mudar mais ainda e tal. De qualquer maneira, nós temos uma revista que vocês sabem, que é Ambiente, revista de Geografia e Ecologia Política, sendo que a geografia aqui, no caso, implícito está que a geografia ambiental é um enfoque da geografia ambiental. E aí, nesta altura da exposição, e com a ajuda dessa capinha aqui, da revista Ambiente, eu já parto para a lembrança da ecologia política. O subtítulo da revista diz muito, Revista de Geografia e Ecologia Política, né? É um projeto, um investimento para que se possa convencer, né, os nossos colegas, os nossos estudantes, de que a geografia, particularmente geografia ambiental e ecologia política, precisam andar juntinhas. Da mesma forma, o Ambientes e Territórios, um livro escrito por um geógrafo, com um olhar da geografia ambiental, na realidade, tem como subtítulo o quê? Uma introdução à ecologia política. Então, vamos lá. O que é a ecologia política? A ecologia política, essa é a quinta tese, ela possui um espírito semelhante ao da geografia ambiental, só que num plano interdisciplinar. Foi uma coisa até que eu muito rapidinho adiantei na semana passada, na apresentação. Essa imagem aqui, enquanto que as outras imagens têm uma função diretamente forte aqui, essa aqui é simplesmente que eu a adoro. Ela me evoca um monte de coisas, né? É uma foto tomada lá em Angkor Wat, a capital do Império Khmer, lá no Camboja, né? O Império Khmer, na verdade, se espalhou ali pelo que é o Camboja, o atual Vietnã, etc. E a gente encontra coisas muito parecidas, que eu vi, inclusive, por exemplo, pessoalmente, em Tikal, lá na Guatemala, a gente vê em Palenque, a gente vê
em N situações. Na realidade, se a gente percorrer o Rio de Janeiro, alguns sobradões abandonados, a gente vai ver coisa idêntica, só que muito menos bonita e impressionante, que é, digamos, uma primeira natureza voltando a se impor sobre uma segunda natureza que não retornou à condição de primeira natureza, é uma materialidade socialmente produzida, mas, né, essas fronteiras, né, da primeira natureza e da segunda natureza, ainda que elas existam e sempre existam, e a gente vai passar uma parte do curso aqui importante, sofisticando esse tipo de papo de provocação, elas são relativas, e a tecnologia, né, os clones e a clonagem, as próteses, a decodificação do genoma, os biônicos, os ciborgues e o escambau A4, para não falar na mudança climática global, na acidificação dos oceanos, no microplástico e por aí vai, vem tornando essa imbricação e essa relação cada vez mais complexa. Mas vamos lá. Ecologia política possui um espírito semelhante ao da geografia ambiental, só que num plano interdisciplinar, né? Só que espírito semelhante não significa idêntico. A gênese da ecologia política está na análise da sociedade atual. E aí eu coloco aqui esse esqueminha gráfico, que está ali no livro, né? Ele é a figura 9 ali do Ambientes e Territórios, que eu chamo de a nebulosa terminológico-conceitual em que se acha inscrita a ecologia política. Deixa eu voltar só um instantinho. Eu já tinha até comentado muito rapidamente na semana passada. A geografia ambiental, por suposto, é geografia. Então, é um olhar, se vocês comprarem um peixe dessa forma, é uma perspectiva, é um olhar, né? Não um ramo, um olhar que, de toda maneira, se inscreve no âmbito dessa disciplina chamada geografia. E, a partir dela, por questões e por razões históricas e epistemológicas, inclusive, que tem a ver com a própria história e com os embrólios e com as polêmicas da geografia. Não só, mas também, né, de uma forma, às vezes, inclusive, particularmente virulenta. Enquanto que a ecologia política, ela emerge em um plano interdisciplinar e não intradisciplinar, e ela não é proposta, inclusive inicialmente nem sequer foi proposta, por geógrafos, e ela não se reduz aos geógrafos e à geografia, muito embora, desde os anos 80, os geógrafos, sobretudo em países anglófonos, né, os países anglo-saxônicos, os países de língua inglesa, os geógrafos venham tendo um papel de protagonismo, né, junto com os antropólogos, principalmente. Agora, vamos lá. A geografia ambiental não é um clone interdisciplinar da ecologia política. E eu digo um clone, a geografia ambiental como um clone, porque a geografia ambiental, no sentido como a gente está discutindo aqui no curso, é algo mais recente, né, da maneira como está sendo posto. Portanto, espírito semelhante não significa idêntico. A gênese da ecologia política está na análise da sociedade atual. Vejam só que aqui eu volto aos dois polos. E eu dou alguns exemplos aqui de ramos, campos, subcampos do conhecimento, abordagens específicas, como, por exemplo, a ecologia da paisagem, a geografia social na sua versão inspirada em terminologia reclusiana, a ecogeografia do Tricard, né? O chamado campo interdisciplinar dos estudos ambientais, etc. A ecologia política, ela surge, digamos, mais para cá. Ela surge fundamentalmente polarizada pelo polo das ciências da sociedade, né? A gente vai ver em outro momento do curso, eu não vou ficar aqui com nenhum spoiler, também não tomando tempo com isso, pormenores do nascimento e da evolução da ecologia política. Mas ela nasce como, digamos, um discurso social e socialmente crítico
que vai querer beber na fonte e vai querer dialogar com as ciências da natureza, e aí se escolhe de propósito esse termo, que é um termo forte, herdado lá do Ernst Haeckel, né? A ecologia. É um termo que muitos diriam que intuitivamente, mesmo quem nunca leu Haeckel, né? Mas o que você sabe, né? Remete para uma visão de integração, para uma visão de totalidade, ou diriam talvez holística, né? Esse termo holismo é meio capcioso, mas enfim, vamos usar aí de uma forma meio frouxa. Mas, na realidade, partiu de um ambiente de produção de conhecimento humanístico, social, sobre a sociedade, que a gente vai ver com pormenores na terceira parte do curso. Né? Enquanto que a geografia ambiental, é que eu deixei em inglês mesmo, né? Em função do fato de que, digamos, é a partir de onde, né, os países anglo-saxônicos, que essa geografia ambiental, ainda que de maneiras que eu já disse ainda há pouco para vocês, de maneiras que merecem ressalvas, mas de onde vem sendo colocado sobre a mesa, com muita ênfase, essa proposta de uma geografia ambiental. Né? Não significa que a gente vai comprar a ideia da maneira como, de um modo geral, estão vendendo, mas reconhecer, digamos, o peso, até por razões linguísticas e dessa geopolítica do conhecimento, da produção e circulação do conhecimento, desse ambiente anglo-saxônico e da sua proposição de uma environmental geography. Né? A geografia ambiental, ela surge, de fato, com, digamos, um compromisso de partida, não puxar a brasa muito, nem para um lado, nem para o outro. O que coloca um desafio grande. Notem que isso não tem nada a ver com aquela questão anterior que eu falei da simetria perfeita, simetria integrativa perfeita. Na verdade, um ou outro geógrafo pode estar até embarcando nessa canoa, que me parece meio furada, mas não necessariamente. É apenas no sentido de que a geografia ambiental, para fazer justiça àquilo que é a sua proposta desse olhar, né, e desse diálogo, e vejam só, vamos lá, diálogo pressupõe, para nós sermos corretos, não que um está aqui e o outro está embaixo, ou que esse está embaixo e o outro está em cima, mas sim, na verdade, nós temos a mesma legitimidade e a mesma importância. E por isso, numa situação de horizontalidade, nós dialogamos. E os dois se levam a sério, os dois se respeitam na mesma medida. A ecologia política, ela busca o conhecimento da ciência da natureza, ela busca o conhecimento, digamos, ecológico, né, sensu lato, mas ela parte historicamente de um local, de um locus de produção do conhecimento, que é um conhecimento sobre a sociedade. Isso acaba tendo algumas consequências, né? Uma dessas consequências que não estava presente de maneira tão clara no início, mas que começou a se tornar, digamos, forte em determinado momento. É isto aqui que eu trago para vocês sob a forma de uma tese também. A ecologia política não pode sacrificar o diálogo com as ciências da natureza sob pena de se desvirtuar. Os geógrafos correm bem menos o risco, diria eu, ou quero eu acreditar, de isso acontecer. Só que a ecologia política, ela também é praticada por antropólogos, alguns sociólogos, por exemplo. E aí, nesses casos, com muita frequência, aconteceu de a ecologia política acabar, digamos, se transmutando ou acabar se concretizando como um discurso antropológico, de antropologia social ou cultural, ou um discurso sociológico sobre a natureza. E aí a ecologia, ela vira, digamos, um ecologismo, digamos, ecologia entendida como alguma coisa que mobiliza corações e mentes, que mobiliza
ativismos ambientalistas ou um chamado movimento ecológico, ou seja lá o que for, mas a compreensão de problemas e temas concretos no contexto da produção de objetos de conhecimento híbridos, que vão exigir que, para você não falar besteira, você minimamente saiba o que são contaminantes, quem sabe até ali as filigranas conceituais, poluentes e contaminantes, definição legal, definição técnico-científica de contaminante, ou você saiba, digamos, alguns aspectos, pelo menos, de uma dinâmica de movimentos de massa, ou seja lá o que for, para não sair por aí falando verdadeiras barbaridades, essa percepção, ela algumas vezes perdeu. E aí motivou um geógrafo, o Peter Walker, a produzir esse artigo, que eu recomendo, posso mandar para vocês o PDF, que depois de publicado, alguns anos depois de publicado, saiu uma versão, foi traduzido, saiu uma versão em português, com probleminhas de tradução, alguns pequenos problemas de tradução. Quem tiver facilidade para ler inglês, eu sugiro, posso mandar o PDF em inglês ou em português. Olha só a perguntinha que ele faz. Ecologia política. Onde está a ecologia? Ele justamente atuando como caixa de ressonância desse incômodo, né? Gente, espera lá. O conhecimento, a valorização de um conhecimento ecológico, no sentido mesmo de ciência da natureza, ele não pode escoar pelo ralo, porque senão vira um discurso filosófico, especulativo, ou uma análise puramente sociológica ou antropológica sobre. É um discurso sobre a natureza. E a possibilidade de você entrar ali, de você mergulhar nas entranhas de determinados problemas ecossociais, ecológicos sociais, ecológico-sociais, ela desaparece ou fica muito comprometida. Tá? Agora, vamos lá, para não ser injusto, não é que isto esteja acontecendo em todo lugar e em todo canto. Se tornou uma coisa relevante a ponto de chamar a atenção, criar um mal-estar e suscitar, por exemplo, essa reação do Peter Walker. Mas, digamos, é algo com relação ao que a gente precisa ter sempre uma atenção, precisa estar alerta. Né? Uma oitava tese. E aí, vocês estão vendo que as teses vão se encadeando. Né? Vejam só como o desdobramento dessa sétima tese, esta aqui. E a próxima também. A oitava e a nona são desdobramentos aí bem diretos da sétima. A ecologia política pode ajudar a imunizar a geografia ambiental contra o positivismo e o conformismo. Essa seção do artigo que vocês leram é chave. Um diálogo de saberes para além da interdisciplinaridade. Vamos lá. Antes disso, é importante a gente grifar o seguinte. A ecologia política, ainda que a gente possa e deva defender um enfoque, uma abordagem pluralista para ela, ou seja, a ecologia política ela pode ter vários matizes, mas ela nasce de toda maneira com uma cara socialmente crítica, principalmente influenciada pelo pensamento marxista. Antes disso, até nos anos 60, nós tivemos a ecologia social e a grande contribuição de um neoanarquista, de um libertário, que era o Murray Bookchin, e outras abordagens com maiores ou menores sutilezas vêm surgindo desde então, nas últimas décadas. Agora, o importante é que, apesar dessa diversidade, a ecologia política, tipicamente, ela surge com, digamos, uma cara crítica. É um saber crítico. Ela não é, digamos, um saber que se propõe ou que tenha se proposto em algum momento a ser neutro, no sentido da neutralidade axiológica, neutralidade com relação a valores, defendida pelo positivismo. Não. Ela se propõe a ser um saber crítico. Né? Decifrar máscaras sociais, descortinar ideologias
desvendar relações de poder. Isso é uma pedra de toque da ecologia política. Desvendar relações de poder no âmbito desse metabolismo social natural. Seja a fabricação social de desastres, seja a problemática da injustiça ambiental, seja lá o que for, né? Enfim, por exemplo, a produção social do clima, inclusive do clima urbano, ou até em outras escalas, né? Desvendar relações de poder. E aí, nesse sentido, a ecologia política, ela, na sua escala, que é uma escala interdisciplinar, né, ela pode, como uma fonte na qual a geografia ambiental beba, para dialogar, e inclusive para a geografia ambiental, ela, digamos, mostrar para fora da geografia o conhecimento que ela pode produzir. Mas também beber na fonte da ecologia política tem, no meu entendimento, uma utilidade gigantesca do ponto de vista ético-político, que é ajudar a vacinar a geografia ambiental contra o positivismo e o conformismo. Porque, digamos, vamos lá, imaginemos, né? Não é o caso dessa nossa rede de pesquisadores de geografia ambiental, criada em 2017, não é o caso de forma alguma da revista Ambiente. Agora, nós podemos ter profissionais, colegas, pesquisadores abraçando a ideia de uma geografia ambiental, comprando essa briga, mas de um ponto de vista, digamos, até bem convencional, do ponto de vista político, pelo menos, né? Um olhar relativamente conformista, ou bastante conformista, né? E, digamos, eu estou trazendo aqui esse recado, com o qual, evidentemente, nem todo mundo precisaria concordar, mas que é um recado especificamente político-filosófico e ético, de que é importante para a geografia ambiental ela poder se imunizar contra o positivismo e o conformismo, dialogando com a ecologia política. Esse diálogo pode ajudá-la muitíssimo com relação a isso. Agora, vamos lá. Por outro lado, a geografia ambiental pode ajudar a imunizar a ecologia política contra o sociologismo. É aquela tese número 7 que eu mostrei ainda há pouco, a partir daquele incômodo, daquele mal-estar de uma ecologia política onde a dimensão ecológica ela vai virando mais ou menos assim uma fumaça ou uma sombra discursiva, e a contribuição dos conhecimentos das ciências da natureza, a rigor, praticamente desaparece de qualquer forma direta, pelo menos, né? Então, é importante que a ecologia política ela não perca isso, e a geografia ambiental ela pode ajudar a vacinar a ecologia política contra esse sociologismo. Vejam, para evitar mal-entendidos, nada contra a sociologia, uma parte da minha formação, inclusive, foi até na sociologia, nada, sobretudo, contra os sociólogos de carne e osso. O que eu estou chamando aqui de sociologismo é um vício de reduzir a ecologia política puramente a um discurso das humanidades, das ciências da sociedade, onde aquela ideia ou aquele compromisso de buscar as ciências da natureza, buscar um conhecimento, vamos usar mais uma vez a expressão, ecológico, né? Ecologia entrando aqui quase como uma metonímia, né? Do conhecimento das ciências da natureza em geral. Isso, de fato, é um compromisso que, se perder, digamos, grande parte da razão de ser da ecologia política se perde, né? Vamos chamar isso, então, como, aliás, já existem essas expressões de antropologia ambiental, ou de sociologia ambiental, e estamos conversados. A ecologia política ela é um compromisso de diálogo, né? E aí a geografia ambiental, como na realidade a geografia, eu diria, em grande parte da sua tradição, né? Em grande parte da sua tradição. E aí eu boto aqui como primeira imagem um grupo de estudantes de geografia num trabalho de campo, olhando a paisagem, possivelmente tentando, né, dentro do espírito da velha geografia clássica, velha, porém
com muita coisa ainda para nos ensinar, decodificando a paisagem, ou buscando decodificar a paisagem, né? O Aziz Absaber, ele tem esse livro, que vocês, inclusive, encontram um PDF também, posso mandar, mas vocês encontram com facilidade aí na internet, o que é ser geógrafo. Olha, eu raríssimas vezes conheci estudantes ou até geógrafos formados que tivessem lido esse livro do Aziz. Acho isso uma lástima. Assim como também o livro do Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, Geossistemas, a história de uma procura, que saiu pela Contexto. Esse livro é uma delícia. Ele é uma espécie de uma autobiografia profissional. E é um exemplo que eu estou dando aqui porque se respira a importância da geração de dados primários em campo, o trabalho de campo. Que a geografia clássica, né, ela até exagerava isso, né? Digamos, isso tinha também, digamos, um pezinho ali no empirismo e tal, mas, digamos, descontando ou fazendo a crítica do empirismo e superando o empirismo, o que resta é o reconhecimento da importância, não é nem importância do ponto de vista metodológico, é a importância do ponto de vista epistemológico e identitário, da identidade da geografia, a importância fundante do trabalho de campo, né? Que é, vamos lá, essa coisa, o trabalho de campo, os mais jovens e até alguns não tão jovens, que a gente continua tendo nos currículos, mas que hoje em dia já não se sabe mais quase fazer. O trabalho de campo virou aí, muitas vezes, um turismo de segunda, ou terceira, ou quarta, ou quinta categoria, né? Porque para fazer turismo, vamos para lugares mais legais e com um guia abalizado, né? Na verdade, a gente vai muitas vezes a campo, como dizia Orlando Valverde, né? Com um olhar bovino sobre a paisagem, para constatar e reafirmar o óbvio. Você pega um geógrafo dessa geração do Aziz, aí eu vou pegar exatamente esse exemplo do Orlando, mais ou menos contemporâneo do Aziz, um pouco mais velho que o Aziz, e amigo do Aziz. O Orlando, ele tem uma história, né, que por uma questão de geração eu tive a menor chance de testemunhar, mas me foi contada pelo Carlos Walter e pelo Cláudio Egler. Uma vez o Orlando foi a campo, e ali com uma turminha pequena. O Orlando fez a carreira dele no IBGE, mas também foi professor da PUC e tal, e, né, tinha lá excursões de campo também com estudantes. Então o Orlando subiu numa determinada colina ali, perto de um conjunto de propriedades rurais e tal, sitiantes, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, e aí ele perguntou para a garotada, né, o jovem Carlos Walter, e aí tal, toda uma turminha ali de 20 e poucos anos, né? O que é que nós estamos vendo? Que era a mesma pergunta que o Léo Weibel fazia para ele nos anos 40. O que estamos vendo? E aí do infeliz que dissesse, estamos vendo ali, tem umas árvores, né? Ali tem um morro. Obviamente o que o Orlando queria era olhem, reflitam. A frase do Weibel, inclusive, era pense, depois fale. Olhe, reflita e decodifique a paisagem. Bom, todo mundo ficou ali mais ou menos entre o mudo e o semimudo. E olha, que isso já tem muitas décadas, hein? Imaginem como é que seria uma coisa dessas hoje em dia. Eu acho que a garotada, de modo geral, fica completamente muda, né? Melhor até ficar muda do que, né, falar barbaridade. E aí o Orlando falou, bom, então eu vou dizer para vocês o que nós estamos vendo. E ele falou ali durante uma meia hora sobre o regime de propriedade, o agrossistema e os problemas ali, do ponto de vista geobiofísico, estava em função da rotação de terras e os caras se entreolharam, mas o professor não disse que ele nunca tinha estado aqui nesse lugar. Isso não é possível, claro que ele esteve aqui várias vezes, porque o cara sabe tudo isso. Então, vamos descer agora, vamos conversar com o pessoal lá embaixo, vamos ver o que eles nos confirmam. Confirmaram tudo. Era aquele olhar de Sherlock Holmes, de você pegar, opa, estou vendo ali um fio branco, aquele fio de cabelo branco significa que não sei o quê, aí daqui a pouco o cara já desvendou o crime. Essa capacidade de olhar para a face visível do espaço e decodificar a paisagem, isso não resolve todos os nossos problemas, mas é uma capacidade que se perdeu. Essa era uma capacidade que essa geração tinha, né?
Na verdade, isso é um aspecto dessa questão mais ampla que eu estou trazendo. A geografia ambiental ela pode ajudar a imunizar a ecologia política contra o sociologismo. Né? Você pega, por exemplo, já quase que um clássico, um novo clássico, né, da ecologia política, organizado por dois geógrafos, o Pierce Blakey e o Harold Brookfield, né? Land Degradation and Society, né? Poderia traduzir assim livremente como degradação ambiental e sociedade. Exatamente ali a densidade, misturando, digamos assim, uma environmental geography com um olhar da geografia histórica, com os conhecimentos geobiofísicos e os conhecimentos da geografia agrária. Enfim, tudo isso com uma integração densa. Né? Orlando Valverde, que eu acabei de mencionar, Grande Carajás, Planejamento da Destruição, 1989. Quem quer ver uma geografia ambiental e, ao mesmo tempo, uma ecologia política em ação, leiam, né, decorridas aí algumas décadas da publicação desse livro, a mensagem central dele continua atual. Carlos Walter, Paixão da Terra, é um conjunto de ensaios, uma coletânea, né? Mas que, digamos, seja o Carlos falando sobre a tragédia da Vila Socó, lá em Cubatão, ou, enfim, discutindo outras coisas, ainda que de maneira breve, sempre esse espírito, digamos, de buscar o diálogo com o conhecimento ecogeográfico ou ecológico. Né? Também o Carlos aqui, com os caminhos do meio ambiente. Bom, e aí, para minha última tese, hoje eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho mais, a ecologia política precisa ser pluralista e anticolonial. E, para nós, isso não é uma mera opção moral. Aí eu volto àquela questão que eu tinha comentado mais na frente. Assim como no caso da geografia ambiental, no caso da ecologia política, nós temos, no caso da ecologia política, há muito mais tempo, nós temos uma avalanche de produção, até porque é uma questão de escala também, né? O Brasil é grande, mas não é tudo. Nós somos aí 200 e tantos milhões de habitantes, mais o pequeno Portugal, a África lusófona, e mais ou menos, vai parando por aí. Né? Os caras estão trabalhando numa escala que, para além da enormidade, que é o conjunto dos países propriamente anglófonos, é uma escala que é o mundo. Né? Ou pelo menos o mundo acadêmico, enfim, que lê o inglês, né? O latim do Novo Império, né? A língua franca, né? Dos tempos modernos, né? Ou da contemporaneidade. E aí você tem uma escala de produção que, obviamente, é imensa. Nem os franceses, nem os alemães, nem nós vamos ter uma escala de produção, né? Comparável. O que não significa que a gente possa, digamos, dormir no ponto e esquecer que as agendas de pesquisa, para não falar dos esforços de compreensão propriamente teórica, e o que é teoria? É um esforço para articular o particular, o singular e o geral para entender o mundo. Teoria não é supérflua, teoria não é decoração. Né? Os esforços propriamente teóricos, mas, na verdade, na base, a agenda de pesquisa, ela tem que ter uma ligação visceral com demandas, problemas, realidades sociais, né? E aí, por sociais, eu entendo econômicas, políticas, culturais, nas mais diferentes escalas. Ou seja, tem que ter sotaque. Sem abrir mão do universalismo, até em certa medida, mas tem que ter sotaque também, senão é fake. Senão é uma mera importação de modismos. Né? Então, a gente tem uma produção extraordinária, né? De coletâneas, de obras monográficas, enfim, né? Que é impressionante. Né? Coloquei aqui algumas das mais conhecidas, das mais citadas, qualidades variáveis, né? No ambiente de territórios, inclusive eu polemizo com algumas delas, inclusive já começando aqui com Paul Robbins, por conta de um olhar marcadamente, eu diria que não chega nem a ser sutil, ele é marcado, a meu ver, é marcado, para bom entendedor, no pingo elétrico, um olhar eurocêntrico sobre a ecologia política. Né? Ele possivelmente nem percebe, né? Como muitos dos nossos colegas
né, do norte global enchem a boca para falar em perspectiva decolonial, pós-colonial, mas com muita frequência encarnam e reproduzem vários tipos de preconceito colonial, né, neocolonial. Então, para nós, eu digo que isso, para nós, no sul global, na América Latina, no Brasil, isso não é uma mera opção moral, pelo seguinte, se a gente esquecer, digamos assim, você vai estar simplesmente se colocando graciosamente, de muitíssimo bom grado, uma posição de subserviência que não vai ter, inclusive, muita serventia para a sociedade na qual você está inserido, porque ela vai ter uma relação meio artificial. Esse conhecimento, né, que pode ser sofisticado lá o que for, mas uma relação mais ou menos artificial com aquele contexto social, sócio, histórico, geográfico, no qual você, pesquisadora, está inserido. É por isso que, no Ambientes e Territórios, a introdução ela tem exatamente já esse título aqui, né? Por um olhar anticolonial, eu prefiro anticolonial em vez de decolonial ou pós-colonial. Anticolonial sempre me soa como uma coisa muito mais direta, e pluralista sobre a ecologia política. Bom, gente, hoje nós tomamos bastante tempo aqui, mas mesmo assim, eu sei que eu me estendi por 1h30 e não por mais de 1h30, e não simplesmente por aquela horinha regulamentar